O que tem de tão bom no Mini System Sony Zux 999, na minha opinião? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. E começando pelo design, que apesar de não ter LED nos alto-falantes, que é o forte das caixas de som de hoje em dia e me agrada bastante, o design dele é bem bonito e vamos combinar, acaba sendo contemporâneo, que porque para um Mini System com mais de 10 anos ainda tem um design que agrada bastante, é um ponto muito positivo. Concorda comigo? Então deixa o like. Aproximando aqui mais da central, o tamanho do visor é bacana, ter gráfico aqui das equalizações, mas a música que está sendo reproduzida é bem bacana. Ter duas entradas USB me agrada. Esse acabamento aqui em cima que não arranha tão fácil. Aqui são 3 modelos de acabamento que também não arranha tão fácil. Aqui foi o desleixo do dono anterior. Ter equalização manual, que não precisa de combinar outros botões, é só vir aqui rodar, que já consegue equalizar, principalmente por ir vendo ali no gráfico, quando você está equalizando ela, me agrada. O reforço nos graves em 2 estágios também me agrada. Ter crossfader para você escolher qual USB você quer estar tocando, deixando um mais ativo ou o outro mais ativo, ou alternando entre um outro, também é um ponto positivo. Por esse botão você consegue selecionar a música que está tocando no USB. Aqui é avançar e retroceder pastas, também me agrada bastante. E o que você tem de bom aqui no USB-A, repete no USB-B. Ter botão de volume independente para o microfone também me agrada. Apesar de simples, o jogo de LEDs aqui da central, tanto no botão de volume quanto essas 2 barras aqui, também é bacana. Apesar de não ser tão usada quanto já foi um dia, ter bandeja para até 3 CDs eu gosto. A entrada P10 para microfone também me agrada. Uma coisa que eu aconselho, não só para o Mini System Sony Zux 999, mas para outros Mini Systems que eu uso e recomendo nos meus aparelhos de som, é capa de proteção. Infelizmente para ele, como é um aparelho muito raro, é mais difícil de encontrar a capa de proteção. Mas para outros modelos de Mini System é bem fácil. É só me dizer aqui nos comentários para qual modelo que você precisa, que eu te mando o link direto do anúncio. Que continuando, indo aqui para a caixa, como as 4 são iguais, o que eu gostei de uma, eu gostei da outra. O logo da Sony aqui deu um acabamento bem bacana para ela. Essa parte frontal aqui da caixa é bem fácil de tirar para limpeza, então a grade de proteção me agrada. A altura do duto de ar é bacana porque evita que animais e insetos entrem dentro da caixa. Esse acabamento aqui em cima, que não arranha tão fácil, também me agrada. Tá dessa forma porque o dono anterior deixou chegar a esse estado, tendo boa conservação, não chega dessa forma, não arranha com tanta facilidade quanto está aparecendo aqui. Aqui na parte de trás, apesar desse conector ser uma forma bem antiga, praticamente arcaica, eu prefiro que seja assim, pois facilita na hora de transportar, é mais fácil em questão de manutenção, então eu prefiro que seja dessa forma. E aqui, como você pode ver, a caixa em si começa aqui, vem até aqui. Basicamente essa parte aqui de baixo é tudo pezinho, então me agrada porque dá uma certa altura da madeira para o chão. Aqui na central, ter 2 coolers de resfriamento que são ativados independente do volume que você está escutando a música, me agrada para evitar sobreaquecimento. O logo da marca aqui na parte de trás basicamente fica escondido, mas ficou bem bonito. A entrada da antena de rádio FM secoaxial é bom porque qualquer pedaço de fio serve como antena. Os conectores serem do mesmo modelo e não interferir em qual entrada você conecta é bom para evitar que queime e também facilita em questão de reposição. Ter travas é bom porque aí não solta com facilidade. Ter 2 entradas de áudio RCA também me agrada. E agora você vai clicar aqui para ver a continuação desse vídeo, aonde eu irei te contar tudo o que eu não gostei do Mini System Sony Zux 999, pois afinal ele não é um Mini System perfeito. Vai lá conferir para você não perder.